depois eu quero saber quem colocou o visitante para dar os anúncios. O cara começa falando, eu não sou visitante, tá? Aí ele não sabe nada. E a gente já tem um histórico das pessoas virem para cá sem querer, né? Não sei se vocês sabem, uma vez deixaram uma criança aqui. A pessoa estava indo para outra igreja. Ela deixou a criança aqui. Ela não percebeu que, assim, geralmente, uns 2 quarteirões é a diferença entre uma reunião e outra, né? Aí ela deixou o filho e foi para outro culto. Aí chegou no final e falou, cadê a mãe dessa criança? Ela falou, minha mãe está ali, ó. Ali era lá na rotatória, na outra igreja. Provavelmente algo do tipo aconteceu hoje. Alguém deixou essa criança aí. Faz tempo que deixaram. Pessoal, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 11. Para você que não sabe, essa igreja aqui tem uma série de pregações em Romanos que existe pré-Covid. Mas a gente chegou no capítulo 11, gente. Nunca fui tão longe assim na vida. Tomara que eu sobreviva até o final. Romanos 11, a partir do verso 33. Deixa eu aumentar isso aqui. Romanos 11, 33, a palavra de Deus diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, nesse momento aqui, no livro de Romanos, Paulo escreveu muita coisa. E ele chega no momento em que ele, depois de explanar ali todo o plano de Deus para a salvação, tudo aquilo que Deus se propôs a fazer, tudo aquilo que ele operou desde o princípio de todas as coisas até o momento em que Cristo morreu pelos nossos pecados, e ao olhar para tudo isso, ao olhar não só para o plano de Deus até o momento da morte de Cristo, mas até mesmo depois, porque Paulo acabou de falar aqui sobre a salvação de Israel, sobre o fim dos tempos, sobre o destino da igreja. Chega nesse momento, Paulo não consegue se conter e ele começa a louvar a grandeza da sabedoria, do conhecimento de Deus, o quanto que, ao olhar para essas coisas, ele fica assombrado. E eu acredito que esse é um momento muito propício na nossa exposição aqui do livro de Romanos, para que a gente possa olhar de onde nós viemos até esse momento agora. Por quê? Porque ao finalizar o capítulo 11 do livro de Romanos, o que a gente vai ter depois, a partir do capítulo 12, é o momento em que Paulo vai começar a fazer uma exposição de alguns aspectos práticos da vida cristã. Então ele vai falar sobre o relacionamento que a gente tem com a política, ele vai falar sobre o nosso relacionamento com o trabalho, ele vai falar sobre liderança na igreja, ele vai falar sobre como que as pessoas relacionam umas com as outras na igreja. Mas antes de falar tudo isso, ao olhar para o plano de Deus, ele irrompe em louvor. Então eu acho que a gente deve também olhar para esse mesmo plano. A gente deve olhar para aquilo que Paulo tem em mente quando ele começa a expressar essas palavras aqui. E eu quero agora dar um panorama para você de tudo aquilo que a gente viu. Óbvio que a gente não vai falar de todo o conteúdo que foi passado nos últimos 4 anos, né? Afinal de contas, 1 hora a gente tem que almoçar. Mas eu quero dar um resumo aqui para você ter em mente tudo aquilo que Paulo está querendo que fique no nosso coração nesse momento em que ele está louvando a Deus pela sua sabedoria. Então,
Obviamente, né, a gente começa no capítulo 1. O Romanos ele é um dos livros, uma das cartas que a gente tem na Bíblia, que é mais bem organizada. Então, Paulo ele vai pegar assuntos específicos, ele vai tratar de cada um desses assuntos, tendo uma progressão lógica. Não são todas as cartas de Paulo que ele faz isso daí. Tem carta de Paulo que ele solta coisas no meio da fala dele. Tem carta de Paulo que, muitas vezes, diferente dessa daqui de Romanos, onde ele está escrevendo para uma igreja onde ele nunca esteve, tem algumas cartas de Paulo que ele está falando com igrejas nas quais ele já esteve, igrejas, algumas delas que ele mesmo plantou, que ele já tinha enviado outras cartas, que ele já tinha comunicado com eles, que eles tinham mandado perguntas e agora ele estava respondendo as perguntas. E a gente tem só a resposta na Bíblia. A gente não sabe direito o que eles perguntaram. E por isso, muita informação é bem mais difícil de conseguir, assim, organizar na nossa cabeça e entender as doutrinas que estão sendo faladas ali. Mas aqui em Romanos ele está lidando com uma igreja que ele nunca foi. Uma igreja que, se você não sabe o contexto da igreja de Roma, é que a igreja de Roma foi provavelmente plantada por pessoas que saíram lá de Jerusalém, que estavam lá presentes no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e eles voltaram para a sua cidade, que era a cidade de Roma. Ao voltar para a cidade de Roma, eles começaram a se reunir como igreja, e com o tempo, alguns gentios começaram a se converter. Por quê? Porque todos aqueles que estavam ali no início da igreja eram judeus. E eles foram para Roma e eles estavam cercados de pessoas que não eram da comunidade judaica e começaram a ouvir o evangelho e se interessar por ouvir a pregação a respeito de Cristo e começaram a se converter a Jesus. E aí eles incorporaram essas pessoas na igreja, ensinaram para eles a respeito da Torá, ensinaram para eles a respeito das Escrituras. E aí essas pessoas foram crescendo na fé, até que saiu um decreto do imperador, por conta do tanto de controvérsia que tinha entre os judeus das sinagogas e os judeus que criam em Jesus como seu Messias. E aí o imperador, na época, disse que ele fez um decreto dizendo que todos os judeus tinham que ser retirados de Roma. Você imagina o tanto de treta que estava tendo para o cara falar assim, não, vai todo mundo embora. Não quero nem saber o que está acontecendo. E aí todos os judeus saíram de Roma e o que aconteceu? Você ficou ali com uma igreja só com gentios. Gentios que provavelmente eram novos ainda na fé, não conheciam muito bem as Escrituras e precisaram se virar. E aí, nesse processo de se virar, de aprender, de crescer, de amadurecer, eles começaram a liderar a igreja em Roma. Até que chegou um momento que o decreto foi retirado. Quando o decreto foi retirado, os judeus voltam para a cidade de Roma e eles chegam lá numa igreja que eles falavam assim, não, a gente começou essa igreja, então a gente deveria ter autoridade aqui. Mas os gentios estão dizendo, tá, vocês começaram essa igreja, mas nós cuidamos dessa igreja enquanto vocês não estavam aqui. Então agora vocês precisam entrar naquilo que já está acontecendo. E aí começa toda essa treta aí entre os judeus e gentios na igreja de Roma. Paulo, ao saber disso, querendo visitar a cidade, querendo passar por Roma no seu caminho para pregar o evangelho na Espanha, ele decide escrever uma carta para essa igreja tentando solucionar os problemas que eles tinham de unidade. E qual que é a solução de Paulo para os problemas que eles tinham a respeito da unidade? Era a mesma solução que Paulo tinha para todos os outros problemas. É a solução chamada o Evangelho. E Paulo escreve para a igreja de Roma, expondo o Evangelho para eles, desde o início até a consumação de todas as coisas. E ele vai começar a sua carta falando a respeito da ira de Deus contra o pecado. Capítulo 1 e 2 de Romanos. Paulo está falando a respeito da ira de Deus contra o pecado. Ele está falando sobre como que o pecado, ele traz a ira de Deus vinda dos céus contra, as palavras que ele usa são a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade por conta da sua injustiça. Paulo está dizendo basicamente o seguinte, olha, vocês não querem viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, vocês vivem quebrando os mandamentos de Deus, mas não só isso, vocês não têm uma vida de devoção a Deus, e isso é tão pecado quanto adultério, isso é tão pecado
quanto roubo. Porque falta de devoção também quer dizer que você é alguém que não está vivendo dentro dos padrões que Deus determinou que a sua criação deveria viver. Então Paulo começa a falar para esses homens e ele fala o seguinte: olha, vocês que são gentios, que vivem uma vida de depravação moral, vocês estão debaixo do pecado e debaixo da condenação de Deus. Mas ele vira para outros e fala assim: mas vocês, gentios, que vivem uma vida moralista, vocês também estão debaixo do pecado e da condenação de Deus. Por quê? Porque vocês são cheios de justiça própria. Vocês acreditam na sua própria bondade. E por isso vocês também estão errados. E ele vai além para dizer o seguinte: tá bom, ó, os gentios, tanto os imorais quanto os moralistas, estão debaixo do pecado. Mas os judeus também. Por quê? Porque os judeus, eles usam do conhecimento que eles têm da lei, mas sem a prática da lei, para se orgulhar diante dos outros. Então, na prática, o que Paulo está falando ali em Romanos capítulo 1 e 2, cabe muito para a gente refletir a respeito da nossa situação como igreja evangélica. Por quê? Porque tem um monte de evangélico que acredita que é melhor do que os outros simplesmente porque conhece a Bíblia, simplesmente porque frequenta o culto. Mas o coração dele não pertence a Jesus. O coração dele não é grato porque ele foi resgatado pela graça, mas ele olha para as pessoas de fora da comunidade dos crentes e diz o seguinte: eu sou melhor do que essas pessoas. Por quê? Porque eu escolhi estar aqui e eles não escolheram estar aqui. Mas Paulo está querendo demonstrar para nós que todo ser humano está debaixo do pecado e o único meio para a gente ser resgatado disso é a graça de Deus. A nossa justiça não é suficiente. A nossa bondade não é suficiente. O nosso desejo de fazer a coisa certa não é suficiente, porque nós podemos usar todas essas coisas, inclusive o conhecimento das Escrituras, para nos tornarmos mais orgulhosos. Então, quando você troca a imoralidade sexual pelo orgulho, você está trocando um pecado que, de fato, é ruim, é mau, é digno de condenação, por outro que é simplesmente o pecado do próprio diabo. Quando você é orgulhoso, e você é orgulhoso porque você deixou de ser promíscuo, você saiu de um pecado e você foi para a condenação do diabo. Você se tornou mais parecido com Satanás. E a igreja evangélica está cheia de gente que, ao invés de crescer em semelhança com Jesus, está se tornando cada vez mais parecido com o diabo. Então Paulo coloca todo mundo nesse mesmo bolo. E ele coloca todo mundo nesse bolo para dizer simplesmente o seguinte: nós só podemos ser salvos por meio da expiação, da obra que Jesus realizou para acabar com os nossos pecados. Porque até esse momento na história, Deus havia perdoado e justificado inúmeras pessoas na história. Deus tinha perdoado Abraão, ainda que Abraão tenha mentido. Deus tinha perdoado Moisés, ainda que Moisés tenha sido um assassino. Deus tinha perdoado Davi, ainda que Davi tenha roubado a esposa de um outro homem e assassinado esse homem. E toda a criação olhava para essas ações de Deus e se perguntava como Deus pode ser justo sem punir essas pessoas. Como Deus pode ser justo chamando Abraão, um mentiroso, de seu amigo, chamando Davi, um adúltero e assassino, de um homem segundo o seu coração. E o que Paulo vai dizer para nós em Romanos capítulo 3 é que, nesse momento, quando Jesus vem e morre e sofre a punição pelos nossos pecados, Deus não só é aquele que justifica os pecadores, mas é demonstrado que, ao fazer isso, ele nunca deixou de ser justo. Deus permanece justo, mesmo deixando de punir pecadores, porque no fim ele não puniu esses pecadores, mas ele puniu cada um dos seus pecados na pessoa do seu Filho, que era a única pessoa que poderia pagar o preço integral por todas as nossas transgressões. Porque só ele tinha a dignidade do mesmo nível daquele contra quem nós pecamos. E aquele contra quem nós pecamos foi aquele que sofreu o próprio dano do nosso pecado. Eu sempre dou esse exemplo que é, quando você perdoa uma dívida de alguém,
o dinheiro que você emprestou para essa pessoa não aparece magicamente de volta na sua conta bancária. Quando você perdoa a dívida de alguém, você absorve o dano, você toma prejuízo. E foi isso que Deus fez ao nos perdoar. Deus tomou o prejuízo do nosso pecado nele mesmo. Deus puniu o seu próprio Filho, que é um só com ele, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, para que ele pudesse ter cada um de nós perto de si. O capítulo 4 vai continuar tratando da mesma coisa, vai falar sobre a justificação pela fé, vai dar o exemplo de Abraão, vai falar, olha, Abraão, ele foi justificado pela sua fé. E aí, Paulo vai dar o exemplo para nós o seguinte, olha, se você trabalha e você recebe por aquilo que você trabalhou, aquilo ali é uma dívida. O seu empregador, ele tem uma dívida com você a partir do momento que você prestou o serviço a ele e por aquele serviço ele vai te pagar. Ou seja, ele não está te fazendo um favor. Ele não está sendo gracioso e bondoso. Mas Abraão não trabalhou o suficiente para receber a justiça que vem da fé. O que ele recebeu foi simplesmente porque ele confiou. E o autor aqui está dizendo para nós o seguinte, olha, você está vendo todas essas pessoas, você está vendo Abraão, você está vendo Davi. Olha o que Davi escreveu nos Salmos, ele diz o seguinte, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não vai considerar o pecado. Ele está falando de uma bem-aventurança que diz basicamente o seguinte, olha, você vai receber perdão por tudo. Você não vai poder ser condenado pelos seus pecados. E a gente não reflete o quão assustador isso é. Eu já estive em várias ocasiões. Uma vez eu estava numa aula, num curso que eu estava fazendo, e aí uma pessoa começou a falar a respeito da graça de Deus, e aí uma das alunas do curso falou assim, não, mas isso aí que você está falando não pode. O que a pessoa estava falando? Ela estava falando o seguinte, então, nós somos justificados pela nossa fé, independente das nossas obras. Ou seja, estava basicamente citando a Bíblia, né? Mas é uma coisa que algumas pessoas têm a capacidade de fazer, né? Na internet, então, você vê direto. Você coloca um versículo, a pessoa fala, não concordo. Mas é tipo um pastor que está falando. Você fala assim, cara, como é que você trabalha? Assim, não concordo com isso aí, não concordo. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não, mas não posso concordar. Tá bom. E aí a pessoa falou, não pode falar isso. Não pode falar que a salvação é só pela fé, pela graça. E aí o professor que está dando aula perguntou, por quê? Ele falou, porque as pessoas vão ficar sem vergonha. Muito simples, o povo vai ficar sem vergonha. Você falar que se a pessoa pecar, ela não vai para o inferno. Ela vai ficar sem vergonha. Mas é isso que vai acontecer mesmo. Muita gente ouve isso e fala assim, não, porque Deus nos justifica independente das nossas obras. Aí tem gente que assim, a pessoa não tem a capacidade de sentar e pesquisar, estudar um negócio, então ela vive a vida dela por meio de coisas que ela viu em vídeos da internet de 5 minutos. Então a pessoa ouve isso e fala assim, não, isso é hipergraça. Assim, não, querido, isso é graça. Hipergraça, eu acho que você precisava... Eu ouvi uma expressão esses dias, que ela é mais ou menos assim, cara, o cara falou para o outro, você é tão burro que você precisava estudar para entender que você está errado. Você não tem ainda essa capacidade. Então, o que acontece? As pessoas ficam com medo de que se a gente abraçar a graça de Deus, elas vão começar a pecar sem qualquer restrição. A questão é que exatamente esse diálogo já está delineado aqui na carta de Paulo aos Romanos. Ele vai falar assim, nós que somos salvos pela graça, estamos livres da lei,
Vamos pecar mais então? Ele fala assim, de maneira nenhuma. Por quê? Porque se você foi salvo pela graça, quer dizer que não só você recebeu perdão, mas o seu coração foi transformado. Você, a partir de agora, não só está livre da lei, mas você está livre da lei do pecado. E o que é a lei do pecado? De acordo com Paulo, quando ele vai falar ali nos capítulos 6 e 7, ele vai falar que a lei do pecado, ela é a lei que diz basicamente o seguinte: você tem o pecado no seu interior. Quando você ouve a respeito da lei de Deus, esse pecado reage a essa lei e ele quer transgredir a lei de Deus. Você foi livre disso. Por quê? Porque você recebeu agora a lei do Espírito no seu interior. Você não está mais em Adão. Você não está mais preso a essa lógica do pecado. Você agora está ligado à lógica da graça. Você agora está conectado com a lei do Espírito e da vida. E o que é a lei do Espírito e da vida? É a lei que livra você de ter o pecado no seu interior te dominando por meio do conhecimento da lei. Porque você não precisa mais da lei como um meio para a sua salvação. Porque você pode olhar para Jesus. E ao olhar para Jesus, você pode olhar para o seu próprio pecado e falar assim: isso daqui não tem mais domínio sobre mim. Isso daqui não é mais o que o meu coração deseja. Você não quer mais o pecado. Se você pertence a Jesus. Se você pertence a Jesus, isso quer dizer que o seu coração quer Ele. O seu coração anseia por Ele. O seu coração deseja Ele. E toda vez que você tenta buscar o pecado, o que acontece é que você fica infeliz. Você fica frustrado. A sua vida parece que as coisas não estão no lugar. O problema é que, às vezes, a gente insiste nesse caminho. A gente tenta forçar a barra. A gente fica frustrado com nós mesmos e a gente tenta seguir pelo caminho do pecado. Seja algo muito interior no nosso coração e a gente alimenta aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, seja por meio das práticas da nossa vida, seja por meio das decisões que nós tomamos. A questão é que você não quer a vida do pecado. Você não quer as consequências do pecado. Você não quer o prazer do pecado, porque ele não é mais suficiente para você. E enquanto você insistir nisso, você vai continuar se sentindo frustrado. Você vai continuar se sentindo frustrado. Por quê? Porque existe algo melhor. E no fundo do seu coração você sabe disso. Você sabe disso. E, gente, lembra do que eu falei aqui a respeito do que é o pecado? O pecado não tem a ver só com transgressão da lei. O pecado também tem a ver com falta de devoção. Tem a ver com falta de radicalidade. Tem a ver com falta de ter o nosso coração totalmente entregue para Jesus. E às vezes a gente quer viver uma vida de moralismo. A gente não vai fazer nada que é muito errado, mas a gente também não quer entregar o nosso coração totalmente para Jesus. A gente não quer abraçar as consequências de ser radical para Ele. E a questão é que isso também produz frustração no seu interior. Porque você não foi chamado para viver uma coisa medíocre. Você não foi chamado para viver o mínimo múltiplo comum. Você não foi chamado para viver somente naquele limbo entre, não, mas até onde, o que eu posso fazer assim que não é pecado? Sabe aquele negócio? Mas se eu fizer isso daqui, eu perco a minha salvação? O que rola assim? Até onde pode ir? Sim, então eu vou falar para onde. Até onde você pode ir? Você pode ir até um lugar onde o seu coração encontra satisfação. Onde o seu coração pode permanecer firme diante dos maiores sofrimentos, das maiores dificuldades, dos maiores problemas, dos maiores fracassos. E o seu coração pode permanecer firme, se alegrando nele. Porque essa alegria que nós recebemos
em ter um coração totalmente entregue para Jesus, ninguém, nem nada pode tirar de nós. É impossível. Impossível. E foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ser um evangélico. Você não foi chamado para ser alguém que frequenta culto só. Você não foi chamado para ser simplesmente alguém. Não, eu vou na igreja, eu sirvo no ministério lá. Não, você foi chamado para viver uma vida que expressa a glória de Jesus. Você foi chamado para viver uma vida radical, que talvez muita gente vai olhar para você e vai falar assim, não faz o mínimo sentido isso que você está fazendo. Não faz sentido as decisões que você está tomando. Não faz sentido o que você está fazendo com a sua vida. E você vai olhar para essa pessoa e você vai ter compaixão dela. Porque você vai saber que ela não faz a mínima ideia o que é ter sentido na vida. Porque ela não conhece Jesus de verdade. Paulo fica maravilhado com o plano de Deus, porque ele falou não só a respeito da obra de Jesus para nos resgatar do pecado, não só a respeito do como que a gente teve o nosso interior transformado, a gente foi retirado de Adão e a gente hoje é participante da natureza de Cristo, mas ele vai falar a respeito do plano cósmico de Deus. Ele vai lidar com o fato de que, cara, mas como assim? Por que eu estou com Jesus e outras pessoas não estão? E Paulo vai dizer, é pela graça. Fala assim, mas não foi alguma coisa, não foi eu que escolhi Jesus? Foi você que escolheu Jesus, cara. Foi você que escolheu Jesus. Eu gosto muito tem um exemplo que o Bob Mumford dá, né? O Bob Mumford fala que a gente é como se fosse um animalzinho que estava na floresta. E aí Jesus veio, correu atrás de nós, derrubou a gente no chão, botou o pé no nosso pescoço e falou assim, você me aceita? Você escolheu Jesus porque Ele capturou o seu coração. É isso que Paulo tem a dizer para nós. Ele falou assim, mas por quê? Qual que é a diferença entre você e pessoas que estão jogando a sua vida fora no pecado? E você vai poder responder, graça. Graça. Mas por quê? Eu falei assim, eu não sei. Eu não sei. Sabe por quê que eu não sei? Porque não tem diferença nenhuma entre quem eu sou e quem essas pessoas são, a não ser a graça de Jesus operando em mim. E eu sei que se essa graça desaparecesse hoje, eu iria cair num abismo no qual eu já estava destinado a cair antes de Jesus me resgatar. E ao entrar nesse assunto, Paulo ele começa a falar o seguinte, olha, a questão é que Deus elegeu vocês em Cristo. E Deus também elegeu Israel em Cristo. E ao eleger Israel, eu sei que vocês estão se perguntando, Paulo vai dizer, vocês estão se perguntando, mas eles não rejeitaram Jesus? Eles não rejeitaram o Messias? Eles não estão hoje longe de nós por conta da nossa fé? E Paulo vai dizer, sim, eles foram sim endurecidos. Mas quando eles foram endurecidos, qual foi o resultado para o restante do mundo? Salvação. E a questão é que assim como eles tiveram o seu coração endurecido, assim como eles foram cortados, sendo eles os ramos originais, quando eles forem reinseridos, o que a gente vai ter é a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo ali o seguinte, olha, o que Deus fez? Deus fez com que Israel rejeitasse o seu Messias, para que a salvação chegasse a nós gentios. E quando a salvação chegar aos confins da terra, e a igreja entre as nações chegar na maturidade, o que vai acontecer é que Paulo vai ver o cumprimento do seu ministério, porque ele diz, eu sou apóstolo dos gentios, mas o meu objetivo é o quê? Levantar a igreja entre os gentios, para causar ciúmes em Israel, para que quando Israel olhar para a igreja entre as nações, eles comecem a perceber, eles estão herdando
aquelas que são as nossas promessas. O Deus deles é o nosso Deus. O Messias deles é o nosso Messias. E Deus vai fazer isso na história. E Paulo, ao olhar para tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Ele vai fazer, ele não tem outra opção a não ser explodir em adoração e louvor a Deus, dizendo: quão insondáveis são as riquezas do conhecimento e da sabedoria do nosso Deus. Quem que estava lá, gente? Quem estava lá junto com ele, que conheceu toda a mente de Deus? A gente não consegue sondar tudo que tem na mente dele. Quem que estava lá e aconselhou Deus? Deus, é melhor você fazer por aqui, hein? É melhor você ir assim, hein? Eu acho que uma boa para você conquistar os gentios seria assim. Não. A sabedoria dele produziu todo esse plano maravilhoso. Vocês têm noção, gente, que Paulo escreve essas palavras aqui enquanto ele está planejando fazer com que o evangelho chegue na Espanha. Ou seja, o evangelho não tinha chegado em Portugal, mas o evangelho ainda ia chegar em Portugal, ia alcançar pessoas em Portugal. Essas pessoas em Portugal iriam fazer uma viagem através do oceano, iam chegar num lugar que primeiro eles achavam que era Índia, porque todo lugar eles achavam que era Índia nessa época. E aí eles chegaram nesse lugar, e gente, esse lugar que eles chegaram é um lugar onde você tem um povo extremamente miscigenado, um povo com uma cultura rica, diversificada, um povo que aguenta um tanto de político corrupto e um país que parece nunca conseguir funcionar. Mas, independente disso, o evangelho prevaleceu. Não é à toa que Paulo está maravilhado com o conhecimento de Deus, porque esse conhecimento de Deus prevalece até os dias de hoje. E ele não só prevalece até os dias de hoje, mas ele vai prevalecer até o fim de todas as coisas. Quão insondáveis são as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso quer dizer o seguinte: nós podemos confiar na liderança dele. Nós podemos confiar. Ele sabe o que ele está fazendo. E todas essas coisas, tudo isso é dele, é por ele, e é para a glória dele. A gente pode ser tolo muitas vezes na nossa vida. A gente pode tomar as decisões erradas, a gente pode olhar para trás e se arrepender de muita coisa que a gente fez. A gente pode ficar frustrado porque tinham coisas que a gente queria que tivessem acontecido e não aconteceram. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza: nós podemos confiar na sabedoria daquele que nos salvou. Amém?